No nosso último episódio, descobrimos que os sistemas do dia a dia, as nossas minas de ouro, ou melhor, os nossos poços de petróleo, eles não são o lugar certo para fazer análise. Isso nos deixou com uma pergunta fundamental que era: se extrairmos todos esses dados valiosos, para onde que a gente os leva, né? E na aula de hoje a gente vai conhecer a solução para esse problema. A gente vai visitar o lugar central para armazenar os dados de uma empresa moderna. Você vai entender o que é um data lake, por que ele é capaz ali de guardar não apenas os dados de planilha, mas também e-mail, imagem, vídeo, e como que ele nos dá a flexibilidade que a gente precisa para trabalhar, para a gente ajustar os nossos projetos de inteligência artificial. No final da aula, você saberá exatamente por que ter um repositório central como esse é o segundo passo indispensável aqui para o nosso blueprint. Three, two, one, go. Fala pessoal, bem-vindos de volta ao programa O Blueprint da IA. E a cada episódio o nosso mapa vai ficando cada vez mais completo. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui acompanhando essa jornada. Muito obrigado pelo engajamento e claro, eu não posso deixar de registrar aqui um agradecimento especial ao time da BData por tornar esse projeto aqui possível. Bom, no nosso último vídeo, vimos que não podemos analisar os dados nos sistemas transacionais, correndo o risco ali de impactar as operações das nossas transações online. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é levar esses dados para um lugar seguro e principalmente apropriado para análise. A gente precisa de um grande armazém, né, um armazém central para isso. E o nome que a gente dá para esse tipo de repositório na computação é Data Lake. Para entender o que é um Data Lake, vamos pensar aqui numa analogia. Me acompanha nesse raciocínio. Imagine um gigantesco armazém de logística, tipo os centros de distribuição da Amazon ou do Mercado Livre, né? O que ele faz? Ele recebe todo tipo de produto, independente de fornecedor, né? Então chega caixa grande, caixa pequena, pacote com formato estranho, sei lá, pode receber matéria-prima, produto quase acabado, enfim, produto pronto para uma venda. O armazém não julga, ele simplesmente recebe aquilo, coloca uma etiqueta e guarda. O que você precisa ter em mente quando você vê esse tipo de situação é: guarde tudo agora e decide como usar só depois. Agora, né, continuando a nossa analogia, imagine uma loja que você gosta, num shopping que você frequenta. Tudo é perfeitamente organizado nessa loja. Se é uma loja de roupa, pense o seguinte: as peças estão separadas ali por tipo de peça, por cor, por tamanho. Os sapatos estão na prateleira, separado por tamanho ali dos pés. Os acessórios estão em vitrines organizadas. O perfume está nos quiosquezinhos perto ali da entrada da loja. Nesse caso, antes de qualquer produto entrar na loja, ele é inspecionado, é colocado uma etiqueta de preço nele, ele é colocado no seu devido lugar. A regra aqui é diferente. Nesse caso você definir tudo antes de guardar. Por muito tempo, o mundo dos dados funcionou como essa loja de roupa. A gente chama isso ainda, né, de Data Warehouse, os DWs. E isso não é de agora, esse tipo de proposta de armazenamento tem, sei lá, uns 40 anos, desde a década de 80. Só que ele é caro e ele é rígido. Você precisa definir tudo exatamente, a estrutura de cada dado antes de salvá-lo dentro do DW. Mas só voltando um pouquinho ali, o Data Lake ele é o nosso armazém de logística, é o nosso centro de distribuição. Ele foi criado para lidar com um volume e variedade gigantesca de dados, principalmente porque a gente tem hoje, né? A proposta por trás do Lake é simples. Você guarda todos os seus dados brutos, de todas as fontes que você tiver, num único lugar e de forma barata. Não importa se é um relatório de vendas, um e-mail de cliente, uma foto de um produto com defeito, o áudio da ligação do suporte, guarde tudo e a gente se preocupa em como usar e organizar isso depois, quando a gente for fazer algum tipo de análise e por aí vai. Essa é a grande virada de chave dessa tecnologia, né? Essa diferença fundamental na forma de pensar da aplicação, ela se reflete no processo técnico por trás de cada um deles. Talvez você já tenha ouvido falar nessas siglas ETL e LT. Com a nossa analogia fica fácil, vamos lá, ó. A loja usa um processo chamado ETL, Extract, Transform e Loading. No Extract, você extrai o dado da fonte. O Transform, você transforma o dado, né, ajusta ele antes de guardá-lo. Então você limpa a estrutura, define, faz o que precisa fazer
para deixar o produto para vitrine. E o load, então só aí que você guarda, você carrega o dado que é dentro do nosso Data Warehouse, tá? Já no caso do armazém, ele inverte essa lógica, usa um processo chamado ELT, Extract, Load e Transform. No Extract você extrai o dado da fonte, o Load você carrega o dado bruto do jeito que ele veio, direto lá para dentro do Data Lake. E aí vem o Transform. É só aí, quando um analista, um cientista de dados precisa daquele dado para um determinado projeto específico, é que ele faz a transformação. Essa inversão do T e do L é a grande sacada desse modelo. O ELT, usado no Data Lake, nos dá essa agilidade para guardar tudo agora e ter a flexibilidade de usar quando a gente quiser no futuro, né? E tecnicamente falando, o Data Lake ele é um repositório de armazenamento centralizado. Ele permite que você guarde ali uma quantidade massiva, né? Objetos grandes, né? De formatos ali que você tiver, tudo original e bruto. Tipo aquele seu pendrive lá dos anos 2010, que você guardava de tudo dentro dele. O MP3 que você baixava, a foto que você tirava com a Cybershot, o joguinho portável da Carmen Sandiego, a cifra de música para você tocar depois do violão, os vídeos que vinham por e-mail, enfim. Tudo isso era no mesmo repositório, ali no seu pendrive. Essa é uma ideia também pro seu Data Lake, né? Apesar de ser o mesmo princípio básico, o Data Lake, né, ele é importante destacar algumas características. Eu separei 3 pilares aqui para você que é gestor que precisa entender. O primeiro pilar, armazene tudo. Diferente dos bancos tradicionais, que você só guarda os dados estruturados ali, que é a estruturinha bem igual à nossa planilha, que a gente viu lá na aula 2, o Data Lake aceita tudo. Dado estruturado, então pode ser de vendas, semi-estruturado ali, que são e-mails, log de sistema, e dados não estruturados, como áudio, vídeo, PDF, enfim, né? É a única forma de você ter uma visão 360 do seu negócio. O segundo pilar é que é o esquema on-read. Talvez esse seja o conceito mais importante. Aquela loja do shopping, que é o Data Warehouse, né, na nossa analogia, ela usa um negócio chamado esquema on-write. Ou seja, nesse caso, você define a estrutura, que é o esquema, na hora de você escrever o dado. Você já guarda ele tudo formatadinho como precisa. O armazém logístico, que é o Data Lake, ele usa o esquema on-read, que é o oposto disso. Nele você guarda o dado bruto, do jeito que ele veio, e só define a estrutura na hora de ler, de você usar o dado para uma análise específica. Isso te dá uma agilidade absurda para explorar os dados sem precisar de planejamento prévio. O terceiro pilar é o custo-benefício. Graças à tecnologia de nuvem como o Amazon S3, o Azure Blob Storage ou o Cloud da Google, né, o Cloud Storage, armazenar terabytes ou até petabytes de dados se tornou muito mais barato do que nos sistemas antigos. O raciocínio por trás dessa ideia é simples. É muito mais barato guardar tudo agora, mesmo que você não use agora, do que ter que descartar um dado que pode ser valioso no futuro. Agora, como nem tudo são flores, eu preciso te fazer um alerta. Um armazém sem o mínimo de organização vira um caos. Você sabe que guardou um produto, mas não tem ideia de onde que ele está. E eu vou te contar um segredinho. No mundo dos dados, isso também acontece, e não é pouco. Um Data Lake sem governança, sem um catálogo de dados, sem um controle de qualidade, sem um controle de acesso, ele pode rapidamente se transformar em um data swamp, um pântano de dados. É um lugar cheio de dados, beleza, mas onde ninguém confia em nada, ninguém encontra nada, e no fim, ele não gera valor nenhum para o negócio. Ele só queima dinheiro da empresa. E você, gestor, tem que se preocupar com isso, evitar que o seu lago se transforme nesse pântano, né? É por isso que ter um Data Lake ele não é uma decisão só de tecnologia. É uma questão de estratégia e governança. Você precisa saber o que você está guardando ali dentro para poder usar depois. Bom, resumindo a nossa aula. Hoje nós falamos sobre o grande armazém. Entendemos que o Data Lake com seu processo ELT é o repositório central que nos permite guardar todo tipo de dados, de forma barata e flexível, graças ao conceito do Schema on Read. Ele é a peça que conecta a extração dos dados com a futura análise de IA que a gente vai fazer mais para frente. Mas como a gente viu, os dados chegam no Lake no seu estado bruto, chegam sujos, desorganizados, com informação faltando. E antes de construir qualquer modelo de IA ou de Machine Learning, a gente precisa fazer uma limpeza. E aqui fica já a ponte, que essa vai ser a nossa próxima aula.
Talvez dos assuntos, talvez uma das aulas mais importantes de todo o nosso Blueprint. A gente vai arregaçar as mangas e fazer uma faxina geral, uma faxina inteligente em cima desses dados. Você vai entender o que é essa preparação, a limpeza, a manipulação dos dados e por que os cientistas de dados dizem que gastam 80% do tempo neles já nessa etapa. Bom, Kimball já falava disso nos seus livros de Data Warehouse há muitos anos. E se você quiser, a gente pode discutir isso aqui nos comentários. Manda suas dúvidas aqui sobre essa parte do Kimball. O nosso mapa está cada vez mais claro, não é? Se você está gostando, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada e ativa as notificações, assim você fica sabendo quando vai ser uma aula nova. A pergunta de hoje é para te fazer pensar. Que tipo de dado que a sua empresa gera, mas vocês não analisam, tipo e-mail, imagem, áudio, e você acredita que teria valor potencial escondido? Responde aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.